Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Daniela Rosa do Centro Cultural Daniela Rosa Escola de Idiomas e hoje eu venho aqui mostrar para vocês uma coisa. O que é isso daqui? Quem respondeu que é o caderninho da Hello Kitty da minha filha Bebel? Errou. Isso daqui é um diário de viagem. É um diário de viagem que eu anotei tudo o que aconteceu na minha viagem de 26 dias dirigindo pelo Canadá em um motorhome. Coisa doida, né? Mas como assim? 26 dias em um motorhome, eu e meu marido, e nós dirigimos 7.000 quilômetros pelo Canadá de costa a costa. Loucura, né? Você teria coragem de fazer uma viagem dessa? Muita coisa aconteceu, tem muita história legal para contar. Vamos começar? Toda viagem tem um planejamento, uma ideia. Então hoje eu vou contar para vocês como que surgiu a ideia e quando que aconteceu. Essa viagem aconteceu em maio de 2019. Primeiro de tudo, eu vou contar o seguinte. Na minha escola de idiomas, de aulas de inglês, eu sempre trabalhei preparando alunos para intercâmbios, para trabalho no Canadá. Sempre preparei. Mas nunca tinha viajado para lá. Era o meu grande sonho viajar e conhecer o Canadá. Aí eu pensei, poxa, eu queria tanto fazer uma viagem legal assim nos meus 10 anos de casada, porque eu casei em setembro de 2011 e agora em setembro de 2021 eu faço 10 anos de casada. E aí eu pensei, quem sabe a gente planeja uma viagem para o Canadá. Mas como o meu marido sempre foi muito assim afobado e ansioso e querendo resolver as coisas rápido, logo, aí ele falou assim, não, então para que a gente vai esperar 2021, sendo que a gente pode viajar em 2019? Isso era em 2018 ainda. Era mais ou menos agosto, setembro de 2018 e a gente estava planejando a viagem para maio de 2019. Bom, e não é que ele acertou, porque se a gente tivesse programando a nossa viagem de 10 anos de casamento agora, em 2021, com essa pandemia do flango frito, eu acho que a gente não ia conseguir viajar, não. Gente, peraí. Será que o meu marido é vidente e ele meio que preveu a pandemia do flango frito? E aí a gente sentou, né, e pensando, eu quero ir para o Canadá. E tá assim, não, Daniela, o Canadá é uma viagem muito cara, é muito complicado, o hotel vai acabar ficando caro. Aí eu falei com ele assim, mas a gente pode planejar com antecedência, tudo. Aí ele falou assim, bom, eu tenho vontade de fazer uma viagem de motorhome. Por quê? A gente aluga o motorhome e economiza a parte de hotel e até de restaurante, porque no motorhome você dorme e faz sua comida. E, a ideia é interessante. E aí a gente começou a assistir diversos vídeos sobre motorhomes no Canadá. Principalmente ele, né? Porque ele ficou assim, é uma coisa mais aventura, né? Masculina. E também teve uma vez que a gente foi numa festinha de aniversário de um coleguinha da minha filha da escola e a mãe de um coleguinha tinha contado pra gente que fez uma viagem pelo Canadá, mas dirigindo, né, de carro mesmo, mas fez só eles fizeram na costa oeste, chegaram até Calgary, foram a Banff, Jasper e aí voltaram para Vancouver.
ou foi o contrário, ou de Vancouver para Calgary, não lembro direito. E nisso a gente achou a ideia muito legal. E sentamos com eles para conversar e eles contaram muita coisa linda que conheceram no Canadá, tudo. E aí isso daí a gente foi ficando cada vez mais animado para olhar. Aí começamos a pesquisar, fazer a pesquisa de preço, quanto que custava o aluguel de motorhome. Então assim, é lógico que o dólar na época era mais barato do que o dólar hoje, lógico, né? O dólar canadense, na época que eu viajei, ele tava mais ou menos uns 3,50, não, 3,15, por aí, 3,15, 3,20. O dólar americano estava na faixa de 4,20, 4,30 mais ou menos, era nessa faixa que estava o dólar na época. Hoje ele já está muito caro, né? Mas se Deus quiser vai abaixar de novo para a gente poder viajar e tudo. Quando a gente decide uma viagem, a primeira coisa que a gente tem que resolver é a passagem aérea. Porque é em cima da passagem aérea que a gente vai determinar hospedagem, roteiro da viagem, porque não adianta, por exemplo, eu vou olhar um motorhome do dia 10 ao dia 20, tá, mas aí só tem avião do dia 12 ao dia 25, por exemplo, uma promoção, uma coisa assim, então não. Primeira coisa que tem que se fazer em uma viagem é a passagem aérea. Decidiu a passagem aérea, decidiu quando, o horário de chegada, tudo, local de chegada, aí é que a gente começa a pensar nas outras coisas, hospedagem e roteiro da viagem. E nisso, nós começamos a pesquisar passagem aérea. E na época, elas estavam custando muito caro. Tava assim, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Por quê? Porque a gente queria, como a gente tinha decidido viajar de motorhome, então a gente estava pensando na possibilidade de ir de costa a costa, da costa leste, naquela parte de Toronto, Quebec, até a costa oeste, que é Vancouver e tal. E aí a gente começou a pesquisar vários sites de busca de passagem, vários. E aí tudo muito caro. A mais barata que a gente conseguiu achar na época foi uns R$4.500, mas assim, indo para Quebec e voltando de Vancouver. Então tinha que ser um multitrecho, não tinha como a gente dirigir, atravessar o Canadá dirigindo e voltar a atravessar o Canadá dirigindo de novo, ficaria assim, inviável. Todo dia a gente olhava. Aí eu tive a ideia, né, de a gente acordar de madrugada para procurar passagem, porque de madrugada, não sei se vocês sabem, mas de madrugada costuma ter muita promoção de passagem aérea. E aí, como eu sou meio preguiçosa, eu falei com eles, você acorda aí, vai procurando aí no notebook, qualquer coisa você me acorda, você me chama. Ele acordou mais ou menos umas 3h30, não lembro se eram 3 horas da manhã, pegou o notebook, colocou numa mesinha do lado assim e começou a procurar a passagem. E a gente estava olhando e tinha uma diferença de preço muito grande quando a gente colocava saindo de BH ou saindo de São Paulo. Quer dizer, o de saindo de São Paulo era muito mais barato do que saindo de BH. Aí eu até falei com ele, falei assim, então vamos fazer o seguinte, a gente pode comprar essa passagem de São Paulo e a de Belo Horizonte, São Paulo, a gente troca por milhas, que a gente tem milhas no cartão, beleza. Quando foi umas 4 horas, não lembro, 4h30 da manhã, por aí ele começa a me chacoalhar assim, Dani, acorda, Dani. Eu tô assim, onde que eu tô, por quê? Eu achei aqui no site, eu lembro que era no Kayak, no site do Kayak. Eu achei aqui uma passagem, a gente tem que comprar agora.
Aí eu falei assim, como é que é? A passagem era saindo de São Paulo dia 1º de maio e chegando na cidade do Quebec dia 2 de maio. E a volta dia 25 de madrugada, umas 6 horas da manhã, de Vancouver até São Paulo. E chegava no outro dia, no dia 26. A gente olhou lá, sabe quanto que estava a passagem? R$ 2.900. A gente não acreditou quando a gente viu o preço dessa passagem. Aí eu falei com ele, pega o seu cartão rápido e compra essa passagem, senão nós vamos perder. Aí na mesma hora a gente levantou e ele foi lá na carteira dele, pegou o cartão, foi lá e comprou a passagem. Bom, até aí tudo bem, né? Mas espera aí. 26 dias contando com a saída de BH. Gente, eu nunca fiquei tanto tempo assim longe da minha filha, porque minha filha não podia ir, porque ela também não podia perder um mês de aula. Nunca tinha ficado tanto tempo assim longe da minha escola, porque eu sou sócia da minha mãe, a minha mãe também é diretora e coordenadora lá, e a gente meio que se ajuda. E aí? Porque como que a gente ia contar e tal, então a gente ficou assim, aparentemente quietinho, a gente não contou nada a princípio, não. A passagem já estava resolvida, então agora a gente precisava da hospedagem, que era o motorhome. Mas assim, eu percebi que lá, eu acho que deve ter, tipo assim, tem umas 2 empresas de motorhome, elas parecem que dominam lá o Canadá. Então, todos os sites que a gente entrava para pesquisar, acabava caindo nessas empresas. Então, às vezes a gente achava que estava comprando de uma empresa e, na verdade, era como se fosse assim, uma agência vendendo um pacote. O Canadá tem 2 empresas principais de aluguel de motorhome. Uma é a Cruise Canada e a outra é a Canadream. Agora, tem várias outras empresas que alugam os motorhomes para essas empresas maiores e aí ganham comissão no geral. Quando a gente entra na internet e procura aluguel de motorhome ou renting an RV in Canada, aí vão aparecer diversas empresas com diversas opções de aluguel, mas a maioria cai nessas 2 empresas, que é a Cruise Canada e a Canadream. Tem outras também que eu vi uns motorhomes rodando lá de outras marcas, tudo, mas essas são as principais. E a gente começou a pesquisar, gostamos de uma promoção que um site fez, esse site chama Camper Travel, a gente gostou do preço, o aluguel do motorhome ficou em mais ou menos $1.500 canadenses, só que tinha uma taxa de deslocamento, porque como a gente não ia devolver no mesmo local que a gente pegou, eles estavam cobrando uns $900 da taxa de deslocamento, e estavam cobrando também $100 de kit cozinha, né? Porque aí tinha panela, prato, copo, garfo. Por quê? Muita gente lá aluga um motorhome, mas não aluga com kit cozinha porque pegam as coisas de casa. E eles estavam cobrando $50 por pessoa do kit higiene, né? Kit higiene, não é kit higiene, é o kit de cama, né? De roupa de cama, isso. Aí vinha o cobertor, travesseiro, lençol e toalha. Toalha de rosto, tapete de banheiro, porque o mesmo caso da cozinha. Se a pessoa já mora no Canadá e quiser alugar um motorhome para passar umas férias viajando, eles vão pegar isso de casa mesmo, né? Eles não vão precisar de alugar, é mais estrangeiro que aluga. E aí a gente viu na internet alguns vídeos falando que pessoas conseguiram negociar
esses kits, né, de conseguir de graça, porque a época que a gente vai não era alta temporada, porque maio era primavera, já para eles lá é primavera, antes de chegar ao final do inverno, primavera, depois para chegar no verão. E a gente decidiu que fosse maio também, apesar das passagens aéreas estarem mais baratas em abril, só que abril já é mais assim aquele final do inverno, então a gente poderia, de acordo com alguns vídeos que a gente assistiu pela internet, algumas estradas poderiam estar fechadas com gelo, então assim, como a gente ia dirigir um carro grande, meio arriscado, né? A gente pegar a estrada fechada, tinha umas estradas que tinham umas cancelas que fechavam, você não podia seguir por ali, estradas perigosas, então a melhor época que a gente pesquisou foi maio, foi quando a gente decidiu começar a procurar as passagens para maio. E aí foi assistindo vídeos sobre o motorhome que a gente viu umas dicas, né? Por exemplo, que como a gente estava viajando na primavera, que era uma época que não era muito alta temporada, porque a altíssima temporada do Canadá é o verão, com certeza. Porque para um país que tem praticamente 9 meses, 8, 9 meses de frio por ano, então o verão é muito procurado. Aí o que eu fiz? Fui e liguei para lá, liguei para a empresa lá através do Skype, liguei pelo Skype porque era telefone fixo e conversei com o rapaz lá, expliquei para ele a situação, tudo. E aí ele falou que poderia dar um desconto pra gente, dando pra gente de graça o kit cozinha e o kit roupa de cama. Eu fiquei na maior felicidade do mundo, assim, nossa, economizamos $200, mas é muita coisa, né, gente? E aí ele enviou um link de pagamento que a gente já pagaria o aluguel, aí tinha algumas taxas lá que eles cobram, taxa de administração, então assim, ficou mais ou menos uns R$8.000 na época, né, o aluguel do motorhome. Nós colocamos até o dia 22, mais ou menos, para devolver dia 23, ou não, devolver dia 24. Para devolver dia 23, porque a gente pensou em ficar em algum hotel lá em Vancouver até poder ir embora. E aí ele mandou pra gente o link de pagamento do aluguel do motorhome, com as taxas, tudo. Eu lembro assim, ficou 2.000 e alguma coisa, mas em real estava dando assim uns R$8.000. Que se você for parar para pensar, R$4.000 para mim e R$4.000 para o meu marido, para a gente ficar praticamente um mês viajando pelo Canadá, né, vamos dizer assim, de hospedagem pelo Canadá, não saiu caro não. Pessoas que são aventureiras e gostam desse tipo de viagem, é interessante alugar um motorhome, sim. Outra coisa que eu esqueci de contar. Como nossa passagem de avião era chegando em Quebec, na cidade de Quebec, que eu sempre quis conhecer Quebec, pela influência francesa, os castelos, tudo. Aí o que aconteceu? Depois que a gente alugou o motorhome, que a gente viu que o motorhome não tinha uma filial dessa empresa saindo de Quebec, da cidade de Quebec, que a próxima cidade lá era Montreal. Então a gente teria que pegar o motorhome em Montreal. O que a gente fez? Aí nós começamos a pesquisar um hotel lá em Quebec, que a gente pensou assim, a gente passa um dia, chega, né, de manhã, mais ou menos no horário de almoço em Quebec, e aí a gente fica no hotel, passa o resto do dia, aí no outro dia de manhã a gente sai e vai para Montreal para pegar o motorhome lá. Então, pelo menos uma diária de hotel a gente teria que reservar. Como estava planejado a gente entregar o motorhome dia 22 de maio, a gente também teria que olhar hotel em Vancouver. Mas aí a gente não quis olhar o hotel em Vancouver porque a gente não tinha muita certeza do dia que a gente ia chegar lá.
Aí a gente começou a pesquisar duas coisas. Uma, o motorhome, que era enorme, ele tinha o quê? 10 metros de comprimento, ele era o tamanho de um micro-ônibus, para vocês terem uma ideia. Ele era muito largo, ele tinha 3,5 metros, mais ou menos, de largura. E ele é como se fosse um micro-ônibus. Então, o meu marido, ele já tinha uma carteira D, né? Carteira D para dirigir ônibus. Aí eu resolvi fazer autoescola e tirar a carteira D também, porque eu pensei, como eu sei que é o meu marido que gosta de dirigir, mas vai que acontece alguma coisa com ele, um acidente, Deus me livre, alguma coisa assim, aí a gente já tem que estar prevenido para poder pegar um carro daquele. E como é um carro grande, eu precisava de ter noção de dirigir um carro grande, fazer curva, estacionar, dar ré, olhar retrovisor, tudo. Não é que a dona Daniela foi mesmo para a autoescola para fazer aula para tirar a carteira D de ônibus? Olha só. E o meu professor, o senhor Heleno, que uma gracinha, um senhor super legal, muito divertido. Seu Heleno, ó, beijão para você, saudade, ó. Você mora no meu coração. Acontece que, para se dirigir motorhome no Canadá ou nos Estados Unidos, eles não exigem carteira de motorista de ônibus, não. Americano e canadense, eles já são acostumados a dirigir carro grande. Então, a carteira de motorista normal, que para nós é a B, para eles serve. Mesmo assim, eu queria tirar a carteira de ônibus para justamente ter uma noção de tamanho de carro. Mesmo porque quando eu viajo com a família para a Disney, que nós vamos normalmente em 9, 8, 10 pessoas, a gente sempre aluga uma van grande, então tem que saber dirigir carro grande de qualquer forma. E o meu marido resolveu tirar a carteira também, só que agora de carteira E, de carreta, para aprender a manobrar carro grande. Gente, mas isso daí não é uma mania de grandeza, não? Tipo assim, você dirige um ônibus, eu dirijo uma Scania. E aí, gente, eu comecei a pesquisar tudo sobre as cidades. Comecei a montar um roteiro das cidades que eu queria conhecer. Quebec, Montreal, Toronto, as cataratas. Aí, depois das cataratas, a gente já cortou lá pelo centro do Canadá, e onde tem Regina, Winnipeg, Kamloops, Calgary. Aí eu queria conhecer as montanhas rochosas, lógico, né? Banff, Jasper, essas cidades todas, e Vancouver, Whistler também, que eu sempre tive vontade de conhecer, porque muitos alunos daqui estudaram para poder fazer intercâmbio, mais em Vancouver, Whistler, porque é uma cidade assim pequena, de estação de esqui, e eu sempre tive vontade de conhecer. A Ilha Vitória também eu tive vontade de conhecer, mas a gente não teve oportunidade de ir para lá. Depois eu conto o que aconteceu. E eu comecei já a anotar no meu caderninho de viagem o roteiro, as cidades que eu queria, os principais pontos turísticos. Comecei a assistir vídeo dos pontos turísticos, do que fazer em cada cidade e tal. E comecei a anotar as distâncias também de uma cidade a outra. Depois eu posso até passar para vocês uma lista dessas cidades que a gente passou e as distâncias. E aí eu comecei a anotar aqui também a parte funcional do motorhome. Como que funciona a parte de cozinha, fogão, geladeira, gerador de força, energia elétrica, capacidade de água, esgoto. A gente começou a pesquisar tudo mesmo, a parte até de mecânica, do que tem que ser feito em caso de emergência e tal. E fui anotando tudo aqui. Aqui no meu caderninho tem tudo sobre motorhome, né? O tamanho.
ele tem, aqui ó, notei aqui ó, ele tem 3,7 metros de altura, 3 metros de largura e 10 metros de comprimento. Então, quer dizer, é o tamanho desses micro-ônibus de escolares, né, que tem por aí. Agora, vem a pior parte, que foi para contar para minha mãe que a gente ia viajar tanto tempo assim. E a gente foi empurrando, mas teve uma hora que a gente teve que contar, porque tem que planejar. Inclusive, quem tem empresa sabe que para poder se ausentar tem que planejar as funções, quem que vai fazer o que e tal. E aí eu contei para ela e também contei para minha filha Bebel, que na época ela ia fazer 7, ela tinha 6 para 7 anos. E eu precisava de alguém, na época ela tinha babá, que era a Sil, uma pessoa extraordinária. Sil, ó, meu coração também, ó. Te adoro, obrigada por tudo que você fez pela gente. Mamãe vai viajar? Como assim? Papai vai viajar? Como assim? Criança não tem muita noção de tempo nem nada, mas assim, no fundo, meu coração estava partido de vontade de levá-la, mas assim, viajar de motorhome, a gente ia visitar alguns lugares, não sei se seria um passeio interessante para ela não. Dirigir muitas horas na estrada, isso é cansativo para a criança também, e aí por isso que a gente decidiu não levá-la. E também para comemorar os 10 anos de casamento, né? Porque hoje em dia, 10 anos de casamento não é fácil não. Não é fácil não. Tirando a histeria inicial, mas depois a gente foi conversando e eu fui falando, não, vou deixar tudo certinho, o que tem que fazer, vou passar para secretárias e tal. Aí as coisas começaram a ficar mais tranquilas, né? Como dizia o meu sábio avô já falecido, o melhor da viagem é esperar por ela. No próximo vídeo eu já vou começar a contar desde o primeiro dia da viagem tudo o que aconteceu. E vou mostrar muitas fotos, muitas coisas legais, vídeos. Se liga no canal, se inscreva, ative o sininho para poder receber a notificação dos vídeos dessa história tão emocionante e deixe nos comentários alguma coisa que vocês queiram saber e pode perguntar o que quiser, tirar qualquer dúvida. Até o próximo vídeo com o início dessa aventura emocionante. 7.000 quilômetros em um motorhome, costa a costa, no Canadá. Até mais. Tchau.